Passando, o povo estendia suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Ali, alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que esses seus seguidores calem a boca. E Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as pedras gritarão. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mesmo agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, nós lemos aqui um texto que relata, desde o princípio em que Jesus estava se aproximando de Jerusalém, e era a sua última viagem, né? Era a entrada em Jerusalém e dali ele seria crucificado em alguns dias. E Jesus sabia disso. E ele estava se aproximando da cidade. E Jerusalém é a cidade mais famosa de Israel. Jerusalém é uma cidade que qualquer pessoa já ouviu falar, né? E ela é, na época de Jesus, a cidade onde todo o povo se reunia na época da Páscoa, certo? E Jesus estava indo ali, depois de alguns anos de ministério e depois de algumas idas a Jerusalém. E era aquele encontro de várias nações ali, de pessoas que vinham de várias nações até. E todos iam ali, né? E naquela época não iam de avião, né? Não iam de carro, todos iam andando, né? E todos eles iam para Jerusalém nessa época. Jesus estava se aproximando da cidade e aí nós lemos um texto que ele fala assim: olha, vai vocês dois e vocês vão pegar um jumento. Vocês vão pegar um jumentinho e vão trazer para mim. E os discípulos foram e pegaram o animal, e era um animal novo. Era um jumento que a Bíblia diz que ele era novo, nunca tinha sido montado. E Jesus sobe naquele animal e ele vai em direção à cidade de Jerusalém, e quando ele está se aproximando da cidade, as pessoas começam a reconhecer quem Jesus era, e diz a Bíblia que eles começaram a trazer folhas, né, pedaços das árvores, e colocavam ali no caminho que Jesus ia passar. E eles declaravam que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. E eles declaravam isso quando viram Jesus chegando. E os fariseus, vendo aquela cena, disse assim: olha, manda que eles parem de falar isso. E Jesus diz o seguinte: olha, se eles pararem, as pedras clamarão. E toda essa glória que Jesus recebeu e toda essa recepção que ele recebeu, logo após isso, né, Jesus olha para a cidade e diz a palavra de Deus que ele olha e ele chora. Não estou inventando, não é. Muitas vezes nós vemos alguns filmes que exageram algumas coisas, né? E aí coloca um drama, uma música, algo que é justamente para nos emocionar.
mas a Bíblia diz que Jesus chorou. Não é um aumentativo, não é um drama. A Bíblia diz no versículo 41, que diz assim: quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. Toda vez que você vê, que Jesus chorou, que realmente aquilo era algo forte. Aquilo representava uma coisa que mexeu, assim como mexe conosco muitas vezes, nós também choramos, né? Jesus olhou para aquela cidade e ele chorou. E relata a palavra que diz assim: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conhecer a paz, mas agora você não pode ver isso. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e rodeá-las e apertá-los de todos os lados, e destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará pedra em cima de pedra. E qual é a última parte do texto que nós lemos, irmãos? O que está escrito na sua Bíblia? Qual é a parte final? A parte final está escrito assim: porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Jesus, ele chora ao ver aquelas pessoas. Jesus não chorou por causa da construção, Jesus não chorou por causa dos templos, do templo, da beleza da cidade. Jesus chorou por causa das pessoas que estavam ali. E aquela cidade, ela seria destruída, porque as pessoas não reconheceram o tempo em que Deus veio para salvá-la. Eu não sei dizer, irmãos, assim, me faltou essa parte de pesquisa, mas eu acredito que cerca de 80 anos depois, aquela cidade foi destruída. Eu posso estar errado em algum número aqui, mas a cidade de Jerusalém foi destruída, como Jesus relatou. E, de fato, a cidade de Jerusalém, ela caiu. Porque Jesus, ele não falaria algo que não fosse acontecer, né? Mas isso é um símbolo. A destruição da cidade é um símbolo que representa a destruição de um povo. Que, na verdade, a cidade ser destruída representava que o povo não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Porque a cidade em si, o próprio Deus fala, né, que ele não habita em templos feitos por homens. A cidade em si não é o importante, mas o que era mais importante é que o povo seria destruído porque não reconheceu a salvação de Deus. Certo? E se vocês pararem para pensar, o único que poderia livrar aquelas pessoas da destruição era o próprio Jesus. Jesus era a salvação daquela cidade. Jesus não era só a salvação daquela cidade. Jesus era a salvação daquele povo, daquelas pessoas. Jesus era a salvação para eles, que Deus mandou, e eles não reconheceram. Apesar de muitos terem recebido Jesus, nesse texto fala sobre isso. Tem uma outra versão, que eu não sei se está em outro livro, não sei se está em Mateus ou em outro evangelho, que diz que ele era o profeta. Ou seja, as pessoas, elas estavam adorando a Jesus, elas estavam recebendo Jesus bem e dando glória a Deus por isso. Mas eles não criam, a grande maioria deles não criam que Jesus era o Salvador.
Eles acreditavam que Jesus era um profeta, que Jesus era um grande homem que operava milagres, mas eles não criam que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias, que ele era o Cristo. Eles não criam, muitos deles não criam. Talvez aqueles que seguissem Jesus acreditavam que ele era o Messias, mas a grande multidão não acreditava, acreditava que ele era um profeta, acreditava que ele era uma pessoa boa, mas não acreditava que ele era o Salvador. E para aquelas pessoas se salvarem, para Jerusalém não ser destruída, Deus estava mandando um Salvador para eles. E eles precisavam reconhecer isso para não serem destruídos. Por isso, eu hoje coloquei a mensagem dizendo que hoje é dia de reforçar que Jesus é o Messias. Porque se nós esquecermos quem Jesus é, nós também vamos nos perder. Porque se nós esquecermos de que Jesus é o Messias, ele é o Salvador, nós também vamos nos perder. Vocês sabem por que aquelas pessoas elas estavam talvez confundidas? Porque eles estavam vendo um homem montado num pequeno animal. Eles estavam vendo um homem montado num jumentinho sem glória, num jumentinho sem sela, num jumentinho em que colocaram as capas por cima do jumento e colocaram Jesus lá em cima. E quando fala jumentinho, eu acredito que o jumento ele já não é muito alto. É verdade? Não sei quem conhece o jumento aí, mas o jumento não é alto. E ele era um jumento pequeno ainda. Vendo essa figura de um animal de porte pequeno, talvez aquelas pessoas não acreditassem que ali estava o Salvador. Algumas delas, talvez, não criam, porque se deixavam enganar por aquilo que elas estavam vendo. Mas eu vou te dizer uma coisa, a palavra do Senhor diz que da próxima vez que Jesus vier, ele não virá mais num jumentinho. A palavra diz que a próxima vez que Jesus vier, ele virá montado num cavalo branco. E ele não será mais um jumento pequeno. Será um cavalo branco, e ele terá uma espada nas suas mãos, e o seu rosto brilhará como o sol. E vocês conhecem o que a Bíblia diz. E ele virá com glória. Não virá mais como veio da primeira vez. Onde todos podiam até pensar que ele não era o Filho de Deus. Mas a palavra diz que Jesus virá com glória. E não se deixe confundir, porque esse dia vai chegar. E talvez, se você deixar para esperar por esse dia, não dará mais tempo. Porque quando você vê Jesus vindo no cavalo branco com glória, não dá mais tempo. Porque você precisa acreditar enquanto ele está num jumento pequeno, enquanto ele se mostra humilde. Enquanto ele se mostra humilde. Você precisa crer. Mas por que, irmão? Eu não sei, irmão. Assim é o plano de Deus, de trazer ao mundo o Filho de Deus, nascido de uma mulher, sem glória, numa manjedoura, num lugar onde os animais estavam. Assim foi a vida do Filho de Deus na terra. Não sei, mas a palavra de Deus foi para se cumprir as profecias. Foi para se cumprir as profecias que disse que nele não havia beleza e que ele ia sofrer. Né? E que ele se fez, largou a sua glória e se fez como homem. E habitou entre nós. E, irmãos, essa palavra, reforçar que Jesus é o Messias, é para que nós não sejamos destruídos. É para que nós não nos perquemos no caminho. É para que nós não nos enganemos sobre quem é o Messias, quem é esse Salvador que nós cremos.
Jesus, ele veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para que você cresce nele de uma determinada forma. Jesus veio ao mundo para que você cresce nele como Messias. Jesus veio para que você acreditasse e que você vivesse com a ideia de que ele é o Messias, o Salvador. Não basta acreditar que ele era o profeta, que ele era um pregador, que ele era um sacerdote, ou que ele era um mestre, como alguns da palavra de Deus falam, né? Mestre, nós sabemos que tu vens da parte de Deus, enfim. Não basta crer, a grande dificuldade é crer em Jesus como Messias. Sabe por quê? Porque crer em Jesus como Messias. Primeiro, o que significa acreditar em Jesus, crer em Jesus como Messias? Crer em Jesus como Messias significa que ele é único e não haverá outro. Ele é único, não haverá outro. Jesus, não haverá outro como ele. Se você acreditar que vai vir outro, você não acredita que Jesus é o Salvador. O povo de Israel até hoje está à espera do Messias. Eles não acreditam que Jesus era o Messias. Eles não acreditam, eles acreditam que virá ainda o Messias. E acreditar que ele é único significa que acabou a espera. Nós não estamos esperando mais. Se você acredita que Jesus é o Messias e é o Salvador, você não está mais esperando. Mas o que significa isso, irmão? Significa o seguinte, que desde lá de Gênesis, quando Adão pecou, começou-se uma espera. E quem está esperando, irmão? Quem está esperando são todos aqueles que nasceram depois de Adão. Estavam esperando por aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente, como prometido. Aquele que viria e traria paz. Aquele que viria e som, aleluias. Amém? É para vocês acordarem. O que eu estava falando? Eu vou pegar um aqui para me dizer o que eu estava falando. Eu estava falando sobre que as pessoas, desde Adão, estavam à espera do dia em que viria Jesus, o Messias. Eles morreram na esperança. Sabe o que significa isso? Morrer na esperança é morrer pensando, será se o Messias já veio? Será que ele já nasceu? Será que ele já está aqui entre nós? E surgia um profeta e eles pensavam, será que esse profeta é o Messias? Será que o fulano é o Messias? Será que o outro? E assim se passou milhares de anos com aquele povo à espera, porque Deus prometeu. Porque Deus prometeu. Quando Jesus veio e Jesus morre e ressuscita e volta aos céus, acabou a espera. Nós não estamos esperando mais, porque a promessa de Deus, a maior promessa de Deus, já se cumpriu. É por isso que quando Jesus foi nascer, os anjos cantavam, porque chegou o dia de se cumprir a promessa.
Irmão, você pode ler a Bíblia da primeira folha até a última, você não vai encontrar uma promessa maior do que essa. Uma promessa do envio do Salvador. Você vai ver na Bíblia inteira isso. Não existe algo maior do que isso. É a salvação do homem, é Jesus, o Messias, que veio para nos salvar. E acreditar que ele é o Messias, porque para a gente, nós que somos aqui brasileiros, né, Ocidente, Jesus Cristo parece que é o nome e sobrenome dele, né? Talvez alguém pense isso. Como é o nome dele? Jesus Cristo. Então parece que o nome era Jesus e o sobrenome dele era Cristo. Mas não é isso que significa Jesus Cristo. Porque uma palavra anda tão junto com a outra, né? Que parece que é o nome dele, Jesus Cristo. Mas falar Jesus Cristo, ele só é o Cristo porque ele é o Messias, porque ele é o enviado, porque ele é o ungido de Deus. Você está entendendo? Por isso que às vezes nós até abreviamos o Cristo. O Cristo sabemos que é Jesus, para a gente que é evangélico, cristão. Mas você tem que entender o que significa isso. O que significa o Cristo, acreditar como Jesus, como o Messias, né? Significa acreditar que ele é o ungido de Deus, que ele é o enviado de Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador e que ele é único. E que ele é único. É isso que significa acreditar em Jesus como Messias. Mas, irmão, você não está falando óbvio? Não, eu não estou falando óbvio. É porque, assim, pode pensar assim, mas todo mundo que acredita em Jesus, acredita em ele como Messias. Não é verdade. Não é verdade. Porque não é tão óbvio assim. Não é tão fácil assim. Se você parar uma pessoa hoje ali na rua e perguntar para ela o que é Jesus para você, ela vai dizer, Jesus para mim é tudo. Não, mas o que é Jesus para você? Ah, Jesus para mim é vida. Não, mas o que é Jesus para você? Não, Jesus para mim, sabe o que é? São palavras vazias. Na verdade, ela não sabe o que é Jesus para ela. Se você jogar na internet assim, olha, o que Jesus pregou? É porque tem, na minha época de aluno, às vezes eu ia atrás, não de ler a história, eu pegava o resumo. Porque a história demora muito para a gente ler. Aí, às vezes, a gente pede para alguém falar assim, resuma o livro aí para mim. E vocês sabem o que dizem? Qual é o resumo da mensagem de Cristo? Dizem por aí, que ele pregou o amor. Vocês já ouviram isso? O que Jesus pregou? Jesus pregou o amor. Bom, não está errado. Né? Se eu disser que Jesus não pregou o amor, eu vou estar errado, porque ele pregou o amor. Porque diz a Bíblia que Deus amou o mundo e tal, e ele fez aquilo por amor, né? Bom, mas o que ele queria que aquelas pessoas entendessem? Se você acreditar que Jesus é o amor, não vai salvar a sua alma. Se você acreditar que Jesus é poderoso, faz milagres, que ele pode te curar, que ele pode melhorar a tua vida, não vai salvar a tua alma. Se você acreditar que Jesus era um homem bom, não vai salvar a tua alma. O que você precisa acreditar é que ele é o Messias. E é aí onde o povo judeu não tinha coragem de ir. A grande maioria, a multidão, ficava até a parte boa, acreditando que era um profeta, que era um mestre, que era alguém que pregava a palavra de Deus, mas eles não tinham coragem de dar o próximo passo, que é dizer, ele é o Messias, ele veio aqui para nos salvar. Mas, irmão, por que você está dizendo isso? Porque se eles reconhecessem, eles não teriam sido destruídos. E o que a história nos conta? Que eles foram destruídos. Amém?
Então, o que nós precisamos, a grande chave que nós precisamos entender é que Jesus é o nosso Salvador. Que Ele é o nosso Salvador. Que Ele nos cura, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele nos entende, que Ele está conosco, tudo isso, mas Ele é o nosso Salvador. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você sabe para quem essa mensagem não faz sentido? Essa mensagem de dizer, Jesus é o nosso Salvador, só não faz sentido para quem não está precisando de um Salvador. Você está entendendo? Só não faz sentido para quem está olhando para a sua vida e está dizendo assim, minha vida está boa. As coisas estão boas, tá bom aqui. Para que eu quero um Salvador? Essa mensagem não faz sentido para quem está bem. Você concorda comigo? Para quem está bem, para quem está confortável, está vivendo a sua vida, tem um problema aqui, mas logo resolve, passa outra coisa ali, mas dá um jeito, e vai vivendo a sua vida ali. Nem muito bom, nem muito ruim, e às vezes é bom e às vezes é ruim, e aí vai vivendo. Eu vou precisar de um Salvador. Por quê? Essa mensagem não faz sentido para você. Se você não está desesperado, se você não olha para você e diz assim, meu Deus do céu, eu estou perdido, essa mensagem não faz sentido para você. Se você está olhando para a sua vida e está dizendo assim, tá bom aqui, não está talvez nem tão muito bom, nem tão muito ruim. Por que você vai tomar água se você não está com sede? Por que você vai comer se você não está com fome? Mas para quem está desesperado e sabe e está com a necessidade, meu amigo, quem está com a necessidade fica desesperado. Diz assim, eu preciso. Quem conhece, quem está vendo a sua necessidade aflorada, diz, eu preciso de um Salvador. Você está entendendo? Porque na época em que as coisas apertam, na época que tudo está ruim, eu duvido para você que você não pense que você precisa de um Salvador. Quando o negócio aperta, quando tudo está dando errado, para quem você corre? Para Deus. Então essa mensagem que parece óbvia para a gente, ela não é tão óbvia assim. Sabe por quê? Porque nós também podemos olhar para a nossa vida e esquecermos da nossa condição sem Cristo. E por que então eu estou aqui falando isso? Porque nós precisamos relembrar quem nós somos sem Cristo. Irmão, quem você seria sem Cristo? Quem você seria sem Jesus Cristo? Talvez você possa falar como eu nasci numa família cristã. Nunca fui tão ruim assim. Talvez alguém fale isso também. Nunca fui assim tão ruim. Né? Nunca briguei na escola. Né? Nunca fui assim tão ruim. E aí você possa dizer isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Você só fala isso porque um dia o teu avô, porque um dia o teu pai, porque um dia o teu bisavô, eu não sei quem foi, resolveu mudar de vida. Ele resolveu aceitar Jesus como Salvador dele e a vida dele foi transformada. E hoje você está vivendo essa vida um pouco que você até se perde pensando assim, mas eu não sou tão ruim. Você está vivendo isso é por causa das escolhas do seu avô. No meu caso, do meu bisavô, que eu nem sei se foi o bisa ou o tataravô, não sei nem quem foi. Por causa dele, hoje, eu cresci ouvindo a mensagem de Deus. Ou seja, se não fosse Cristo na vida dele, a minha vida teria sido muito diferente. Ou seja, mesmo eu preciso agradecer a Deus pela
pela obra que Ele fez na minha vida e na vida dos meus pais. Eu e você. Porque alguém falou, eu preciso desse Jesus na minha vida. Você sabe qual é a diferença quando a gente prega o Evangelho aqui no Brasil e a gente prega o Evangelho lá na Europa? Porque lá as pessoas têm uma vida que elas olham e falam assim, minha vida não é tão ruim assim. Como é que você convence uma pessoa de que ela precisa tomar um remédio se ela diz que ela não está doente? Ela olha e fala, minha vida não está tão ruim, então para que eu quero Jesus? Mas aí que está a cegueira. Porque não importa se você está aqui, se você está lá, não importa as suas condições, todos nós, sem Cristo, nós somos trapo, nós somos um farrapo. É como eu estou dizendo, irmãos, se hoje talvez alguém possa dizer a minha vida não é tão ruim, é pela graça de Deus. E essa pessoa confunde. E aí ela deveria ser mais grata a Deus ainda. Agora vai num lugar onde as pessoas elas são necessitadas. Vai num lugar onde as pessoas elas não têm nada. E fala, Jesus veio para te salvar e quando você morrer, Ele vai te dar um lar, uma casa no céu. Porque Ele fala, eu vou preparar moradas. Essa pessoa fala, olha, a minha vida aqui nessa terra já está acabada. O que eu quero então é receber isso que Jesus prometeu. E é por isso que Jesus ele andava em lugares em que não existia tanto luxo, tantas pessoas com condições. E aquelas pessoas aceitavam a Cristo. Pensa comigo, irmão. Eu até separei esse texto aqui, mas não sei se vai dar tempo para a gente ler. Vamos lá. Vamos abrir. Em João 5. João 5, 26. João 5, 25, tá? Diz assim, a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Essa parte que nós lemos aqui, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. E aquele povo comeu até se fartar. Eles comeram pães ali e eles comeram muito. Era uma multidão. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Eles comeram muito e sobrou. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem é a pessoa que come pão e peixe e fica tão feliz a ponto de continuar indo atrás daquela pessoa para comer mais pão e mais peixe? Quem é essa pessoa? É a pessoa que na sua casa não tem isso. Concorda comigo? Porque se ele estivesse na casa dele, o que aquelas pessoas iam fazer atravessando um lago e indo para o outro lado do lago atrás de Jesus? E Jesus disse para elas, vocês não estão vindo aqui por causa dos milagres, porque vocês entenderam alguma coisa. Vocês estão vindo aqui porque vocês querem comer. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que não tinham o que comer. Ou que teriam que trabalhar um dia inteiro para poder comer alguma coisa. E eles encontraram um homem que chegava lá e eles ouviam um negócio e Jesus dava uma comida para eles. Quem acompanhava Jesus, quem ouvia, eram essas pessoas, porque elas eram necessitadas. Mas
aquelas pessoas, elas não entendiam ainda, muitas delas, não entendiam que Jesus era o Messias. Eles queriam acabar com a fome da barriga delas. Elas não queriam reconhecer eles como Messias, porque Jesus fala: olha, vocês não entenderam os meus milagres, vocês não entenderam quem eu sou. Vocês acham que eu sou um distribuidor de pão, que eu vim aqui distribuir pão, mas Jesus não rejeitou aquelas pessoas, porque Jesus vira para ela. Se você olhar no versículo 35, diz assim, olha, irmãos, olha como Deus é. O versículo diz assim, o 35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O que Jesus estava fazendo aqui, irmãos, era o seguinte: aquelas pessoas tinham fome de comer pão de verdade. Jesus repreendeu eles, mas ele não rejeitou. Ele diz assim, olha, eu sou o pão da vida. Sabe para quê? Para ligar a necessidade física que eles tinham com algo maior que eles podiam receber. Ele estava dizendo assim, olha, vocês querem pão? Eu sou o pão. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, ele diz o seguinte, olha, eu sou a água. Quando Jesus encontrava alguém com fome, ele dizia, eu sou o pão. Quando ele encontrava alguém com sede, ele dizia, eu sou a água. Quando ele encontrava alguém doente, ele era cura. Quando ele encontrava alguém... fugiu a palavra aqui agora. Quando ele encontrava... em trevas, ele dizia que ele era a luz, ele trazia, ele ligava aquilo que você estava mais precisando materialmente, mas ele dizia, olha, eu sou isso, mas eu sou muito mais do que isso. Você está entendendo? Eu não sei o que você precisa hoje. Eu não sei se você está só pensando assim, olha, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso de recursos. Não, eu preciso de paz. Não, no meu caso eu estou cansado. Só penso nisso. O meu sogro fez uma cirurgia e eu tenho certeza que a única coisa que ele só pensa, ele quer se recuperar. E eu não sei o que você pensa todo dia, que você precisa de tal coisa material, aqui dessa vida terrena. Jesus fala, olha, eu sou isso que você está precisando, mas eu sou muito mais do que isso. Porque eu sou o Salvador. Você está entendendo? Apesar da nossa pequenez, de pensar, a nossa ser raso e pensar nessa vida, Jesus não nos despreza, como ele não jogou fora aquelas pessoas que estavam com fome de verdade. Ele fala assim, eu sou o pão da vida. Vocês querem pão? Eu sou o pão da vida. E nunca mais vocês terão fome. E quem não entende essa mensagem é quem não tem fome, é quem não tem sede, é quem acha que não precisa de nada. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Todos nós nos olhamos no espelho, né? Nós nos olhamos no espelho. Como é que eu olho no espelho, irmão? Você vai abrir a palavra de Deus, você vai ajeitar o seu cabelo, né? Você vai ajeitar o seu cabelo, tomar um banho, colocar uma roupa bonita. Aí você vai abrir a palavra de Deus e você vai ver o que a palavra de Deus fala de você sem Cristo. Nós somos nada sem Jesus. Nós não temos esperança. Nós somos desenganados sem Cristo. E o que Jesus Cristo traz para nós é a esperança, ao ponto de alguém dizer, olha, para mim,
O viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Porque, para aqueles que creem, que é o terceiro ponto dessa mensagem, né? Para aqueles poucos que creem, você faz parte de uma família, você recebe uma herança e você recebe uma vida. Quem não consegue crer nisso, vocês já viram, imaginem um copo cheio. Um copo cheio como esse. Não sei se ele está cheio como eu queria que ele estivesse. Se ele estivesse cheio até aqui, no topo, não caberia mais nada. Se a nossa vida estiver cheia, não vai caber um Salvador nela. Aqueles que já estão com seus dias todos preenchidos, com seus planos para daqui 30 anos, todos bem traçados, não cabe um Salvador na sua vida. Para você que está cheio de sabedoria, conhecimento, cheio de sabe de tudo, não cabe um Salvador na sua vida. Sinto muito, irmão. Quando Jesus encontrou com Nicodemos, o que Jesus estava falando é isso: olha, você está tão construído que você precisa se destruir todinho para você entender o que é viver uma vida para Cristo. Para quem já está com tudo acertado, não cabe. Deixa eu te perguntar, agora sim eu vou fazer uma pergunta direta para você. Será que cabe um Salvador na sua vida? Será que cabe o Messias na sua vida? Porque não basta dizer com palavras, eu acredito, ser um desses da multidão que fala assim, não, eu acredito que ele é o Messias. Você tem que seguir. Porque aqueles que acreditavam em Jesus, que ele era o Messias, eles seguiam a Jesus. Só não seguia se Jesus falasse, olha, não me segue. Tem alguns na Bíblia que falavam isso. Vai lá para a tua cidade, fica lá na tua cidade. Mas como assim, a preciosidade era tão grande de descobrir que Jesus era o Messias, que quem descobria isso, seguia ele. Porque, afinal de contas, você estava vendo o Filho de Deus com seus próprios olhos. Quem descobria isso de verdade, não tinha dúvida, falava, não, eu vou seguir a Jesus. Aí eu te pergunto, Jesus cabe na tua vida? Como Salvador, como Senhor? Como Messias? Ou será que ele não cabe? Porque se eu pegar muita água e tentar colocar aqui, não vai caber. Porque esse copo está cheio. Se não cabe, meu irmão, talvez você esteja passando por um período assim. Você está cheio de coisa. Você tem que fechar os seus olhos aí. Falar, Senhor, esvazia a minha vida. Esvazia a minha alma. Esvazia porque não está cabendo. Jesus não está cabendo na minha vida. E eu vou te dizer uma coisa, ele precisa de espaço. Porque ele é o Senhor e Salvador. Ele precisa de espaço. Ele precisa de espaço. Se você está muito cheio de conhecimento, ele precisa que você se esvazie dessas coisas. Senão não vai caber. Desculpa a palavra, né? É tanta tralha que a gente ajunta muitas vezes. Vai lá em casa. Lá em casa tem um quarto que é só das tralhas que a gente vai jogando. Que a gente não sabe se a gente joga fora ou se um dia eu vou precisar. E vai. E ninguém tem coragem de mexer naquilo ali. Se você me dissesse, alguém tem coragem de mexer naquilo, deixa quieto. Deixa quieto que é livro perdido que não sei de onde veio.
E a gente, não sei se eu quero jogar fora, vai dar trabalho e tal. E a gente acumula um monte de coisa aí, né? E de vez em quando, né? Na verdade, deveria ser sempre. Nós precisamos limpar isso. Tirar fora. Jogar fora. Você não mudou? Você é o mesmo de 10 anos atrás? Acho que não. Talvez você melhorou, talvez você piorou. Não sei. Mas você precisa de outras coisas hoje. E quem tem que se renovar na sua vida é Jesus. A Bíblia fala isso. A nossa visão de Cristo, ela tem que progredir. Como Jó acreditava em Deus de uma maneira, depois de passar por tantas coisas, depois ele acreditava de outra. Então, muitas vezes, o que está faltando é espaço. É espaço. Deixa eu dizer, para terminar, irmãos. Quem viveu naquela época de Jesus, eles tinham alguns sinais que quem estivesse observando não teria dúvida que Jesus era o Salvador. Imagina que a gente vivia naquela época. Existia milagres que Jesus fazia, existia promessas que se cumpriam na vida de Jesus, existia o testemunho de pessoas dizendo, ele é o Messias. João Batista, ele existiu para que ele fosse o testemunho de Jesus, para que as pessoas ouvissem ele falar, eis aí o Filho de Deus. Quando alguém comete um crime, existem as testemunhas. Você vai saber se a pessoa é ou não é culpada, se alguém disser assim, ele fez isso aí, eu vi. Isso é um forte indício de que aquela pessoa é culpada. João Batista era o testemunho de Jesus aqui na terra. Ele disse, ele veio para isso, para dizer, olha, depois de mim virá um. Depois de mim virá um que não batizará com água. E olha, o Messias está vindo aí. E ele, quando encontrou Jesus, falou, esse é o Messias. Então existiam pessoas, não somente ele, outras pessoas na Bíblia também testificavam, dizendo, ele é o Messias. Existia milagres, existia profecias, existiu uma voz do céu que disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem tivesse ali, ouviu aquilo. Então aquelas pessoas, elas tiveram sinais, elas tiveram enviados, elas tiveram profecias, elas tiveram milagres, elas tiveram voz do céu, elas tiveram muitas coisas que para aqueles que estavam procurando, eles achariam. Certo? Aqueles que estivessem ouvindo, teriam notado que Jesus era o Messias. Assim somos nós. Como você pode se perguntar, mas como é que eu creio em Jesus? Irmãos, você crê através de tudo isso que eu falei, através de testemunhos, através daquilo que está acontecendo na sua vida, através de milagres, através de Deus e através do Espírito Santo. Nós não temos tempo, mas eu poderia abrir lá vamos abrir, né? Em Lucas 9, versículo 18. Lucas 9, 18, diz assim, certa vez Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto deles. E então Jesus perguntou, quem o povo diz que eu sou? E eles responderam,
Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outro que é Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. Você está entendendo, irmão? Do que eu estou falando aqui? O que o povo dizia que Jesus era? Que ele era um profeta, que era João Batista, que era Elias, que ele era um profeta, o povo. Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. E quem revelou isso? Quem revelou isso a Pedro foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Então Pedro, ele resolveu acreditar naquilo que ele via e sentia do Espírito Santo, para dizer: esse aí é o Messias. Como eu falei para vocês lá no início, o povo, eles tinham medo de dizer aquilo. É um passo muito avançado, né? É muito perigoso. E Pedro não tinha dúvidas. Pedro falou assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa revelação foi dada a ele pelo Espírito Santo. Se você hoje está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, significa que o Espírito Santo está falando contigo. Significa que o Espírito Santo está falando contigo. E o Espírito Santo está confirmando no teu coração que Ele é o Salvador. Senão não tinha razão de você estar aqui hoje. Que Ele é o Salvador. Né? E aí você vai poder falar assim: mas eu já aceitei a Jesus. Eu já sigo a Cristo. Por isso que eu coloquei o título da mensagem como: nós temos que reforçar, nós temos que nos lembrar de que Ele é o Messias, de que Ele é o nosso Salvador, de que Ele é o nosso Salvador. Então eu vou convidar você a ficar de pé nessa noite.